Bem-vindos à aula de número 7. Na aula passada falamos de amostragem, e agora o próximo passo é falarmos de ensaios de laboratório para a caracterização de propriedades dos solos. Ensaios de laboratório. O que são? Onde se desenvolvem? O que comem? Simbora determinar algumas propriedades dos solos? Bom, a sequência de apresentação dos ensaios para determinação de propriedades, né, dos parâmetros básicos dos solos vai ser a seguinte: a gente vai discutir um pouco o índice físico, né, os ensaios para a determinação de alguns índices físicos, depois a análise granulométrica e depois consistência dos solos, né? Então, a pergunta que fica é: esse símbolo aqui, ele representa qual índice físico? Bom, para a gente passar rápido, teor de umidade, né? Que justamente é a razão entre o peso da água e o peso do solo multiplicado por 100%. Existem vários métodos para determinação do teor de umidade de um solo, entretanto a gente vai discutir dois: balança determinadora de umidade e secagem em estufa, né? Quando a gente pensa na balança determinadora de umidade, a gente está falando de um método que ele é mais rápido, né? Questões de segundos, menos de um minuto, você já tem a umidade. Já a secagem em estufa é um ensaio mais moroso que vai demorar aí pelo menos 24 horas para sua realização. Essa é a balança determinadora de umidade e consiste em que, né, a amostra de solo é acondicionada aqui, né, e a própria balança vai submetendo essa amostra por radiação ultravermelha e no final das contas portanto, aumenta-se a temperatura e consequentemente, né, a água evapora, a água sai do solo. E justamente a determinação da umidade vai ser aí a diferença, né? É interessante lembrar que a balança determinadora de umidade já te dá o teor de umidade sem que haja necessidade de algum cálculo. Ela simplesmente pega o peso inicial do solo, que vai ser considerado o peso do solo úmido, e depois tem o peso final, né, quando estabilizou a variação, a variação da balança, o peso final, que já é o peso do solo seco. Então, se você tem o peso do solo seco, você também tem o peso da água, justamente que vai ser a diferença entre o peso do solo seco e o peso do solo úmido, né? Então ela já é bem rápido, questões de menos de um minuto você já tem o teor de umidade. O segundo método, que é o método da secagem em estufa, é um método mais moroso, né? E na qual a gente vai precisar de uma balança, de secador, cápsula e, obviamente, uma estufa, capaz de chegar a temperaturas de 105 até 110 graus centígrados. E esse método ele vai ser padronizado pela NBR 6457, atualizado em 2016. Né? E tá dentro, é um anexo de determinação de teor de umidade dos solos, está dentro da norma que está relacionada à preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. E basicamente, se a gente pensar o que aconteceu na determinação da umidade pela balança determinadora de umidade. Basicamente, ela fez, né, ela calculou o peso do solo úmido, né, e depois, com o peso do solo seco, ela fez essa subtração. Então, aí a gente tem o peso da água e o peso do solo seco, né, pensando que o teor de umidade é peso da água sobre o peso do solo seco. E basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Em linhas gerais, o que é o método da secagem em estufa? A gente pesa a cápsula e acondiciona solo
né, em estado natural, na cápsula e pesamos novamente essa cápsula. Então, a primeira medida é o quê? Peso da cápsula. A segunda medida, peso da cápsula mais solo natural ou solo úmido. Então, essa cápsula é colocada dentro da estufa por 24 horas. Depois de 24 horas, essa cápsula é retirada e pesada. Então, qual é a nossa terceira medida? Peso da cápsula mais o solo seco, né? Então, se a gente pensa, qual vai ser o peso da água nesse esquema? Né, nessa situação? Vai ser simplesmente o resultado da subtração entre o peso da cápsula e o solo úmido e o peso da cápsula e o solo seco, né? E o nosso peso do solo seco, né, como o segundo termo necessário para a determinação da umidade, justamente vai ser o resultado da subtração entre o peso da cápsula mais solo seco menos o peso da cápsula que foi né, medido no início do procedimento. E é importante que sejam feitas três medidas, né? 3 cápsulas diferentes com 3 né, volumes diferentes, para que depois possa ser feita uma média aritmética né, dos 3 resultados. E chegamos ao nosso segundo índice físico, peso específico. No caso, né, massa específica aparente. Bom, a gente sabe que é a relação entre peso total e volume total de uma amostra. Então, se a gente está falando né, do volume total de uma amostra, a gente vai utilizar o método da balança hidrostática para determinação da massa específica aparente. E esse método ele é padronizado pela NBR 10838 de 1988, determinação de massa específica aparente. E consiste em quê? Né? E basicamente o que vai consistir para a determinação da massa do corpo, né? Do peso do corpo, simplesmente ela vai ser uma medida na balança. Entretanto, para a determinação do volume, a gente vai ter que utilizar-se, né, de um procedimento muito similar para a determinação da massa específica dos minerais, que é justamente pesar esse material submerso. E justamente e como vai ficar, né, essa determinação? Bom, para isso a gente precisa moldar um corpo, ou seja, a gente precisa de uma amostra indeformada. E posteriormente né, dessa amostra ter sido esculpida, é necessário que ela seja parafinada, né, a sua parte externa, para justamente evitar que no momento da imersão desse corpo entre água, enfim, e altere nossos resultados, né? Então, que a gente tem a nossa razão, né? A densidade vai ser igual à massa, né? A massa sobre o volume. E vai se dar de que maneira, né? A massa, ok, né? A massa é a massa a gente esculpiu essa amostra, então foi lá e pesou. Bacana, é a nossa massa, ms. E agora na determinação do volume desse corpo que foi moldado, a gente vai utilizar a seguinte, né, relação. Primeiro ponto, moldou, veio aqui, pesou. Depois de moldado, parafinou, veio aqui, pesou, né? E posteriormente, esse corpo, né, já parafinado é colocado, né, é colocado em imersão e pesado novamente. Então, para que se determine o valor, né, o volume, a gente sempre vai utilizar essa expressão, né, em que MP é o peso do corpo parafinado, MI é o peso do corpo imerso, né, MP também parafinado, e MS é o peso do corpo, né, que foi moldado e não tinha sido parafinado. ρW é a densidade da água e ρP é a densidade da parafina, né, pensando que a gente tem que tirar a influência da parafina aí
na determinação do volume do corpo. É um método relativamente rápido, né? É um método relativamente rápido e não muito complexo. A questão toda é ter cuidado na hora de parafinar o corpo, né? Para evitar que também entre parafina nos poros e atrapalhe a determinação da massa específica. Agora, né, para determinar a densidade das partículas sólidas do corpo, né, pensa, densidade das partículas sólidas vai ser o quê? Né, ou peso específico das partículas sólidas. Vai ser simplesmente a massa dos sólidos sobre o volume dos sólidos. Né? Lembra que isso é diferente do peso específico do solo seco, né? Que é massa dos sólidos sobre volume total. Então aqui a gente está pensando em densidade das partículas sólidas e que vai ser balizado pela NBR 6508 de 1984, determinação de densidade das partículas sólidas. E para isso a gente vai utilizar de um piquenômetro, né? Essa imagem à esquerda é o piquenômetro e basicamente, né, o material ele vai ser revolvido com um antifloculante, enfim, né? Revolvido, posteriormente colocado o solo, né? Posteriormente colocado no piquenômetro e preenchido até uma determinada marca. Depois, esse piquenômetro vai ser submetido à bomba de vácuo justamente para tirar qualquer bolinha de ar que tenha ficado, que esteja aqui, né? Justamente para tirar todo o ar e que o peso desse sistema piquenômetro mais sólido seja justamente, né, só o peso da água do piquenômetro e do sólido que foi ali diluído, né, que está disperso ali. Bom, então, como a gente vai determinar esses parâmetros? Bom, a massa dos sólidos, né, vai ser dada pela razão M1 sobre 1 mais a umidade desse material. E o volume dos sólidos vai ser dado por ms, que é a massa dos sólidos, mais m3 menos m2 sobre a densidade da água em uma determinada na temperatura em que o ensaio está acontecendo. Beleza, falei em M1, M2, M3, mas o que isso significa? Né? É bom lembrar que o volume dos sólidos vai representar o volume de água deslocada, né, depois do sólido ter sido colocado no piquenômetro. Mas, de fato, o que M1, M2, M3 se representam? A gente pode observar aqui, né, nesse piquenômetro aqui, né, nesse diagrama. M3, né, M3 justamente é o peso do piquenômetro com água, né? M2 é o peso do piquenômetro com água e solo. E o M1, né? E o M1 justamente é o que? O peso do solo seco, né? Que foi pesado antes de entrar no sistema. E se a gente pensar nesse ms aqui, é o valor aqui que a gente vai achar, né? Que a gente vai achar através dessa relação. Beleza? Então esse é o método, né, para determinação da densidade das partículas sólidas. Para na posição. Porque I have a question. Clica no link aqui na descrição do vídeo e me responda. Um dos índices físicos de grande importância também é o índice de vazios, que é a relação entre volume vazio e volume de sólidos, né? Bom, a determinação dos volumes do índice de vazio máximo e mínimo serão dados, né, pela MDR 2004 de 90 e NBR 12051 de 91, na qual a gente vai utilizar
moldes cilíndricos metálicos. E o índice de vazios máximo vai ser dado, né, por essa relação, e o índice de vazios mínimos por essa relação. O que significa o índice de vazio máximo? Né? Significa dizer que eu tenho a menor densidade possível em um determinado recipiente. Né? E o que é o índice de vazios mínimo? Justamente que eu vou ter a maior densidade possível dentro de um determinado recipiente, que no caso é o molde cilíndrico metálico. Né? Então, esse ensaio ele se baseia, né, na colocação de material seco, granular, nesse cilindro que tem volume conhecido. Então, para determinação do índice de vazio mínimo, né, de vazios mínimo, eu preciso certificar, né, que o volume, que o material colocado ali está o mais compacto possível. E para determinar o índice de vazios máximo, eu preciso certificar de que o material colocado ali ele está o mais fofo possível. Né? Justamente, se eu tenho menor densidade, significa dizer que eu tenho uma menor massa por volume, né? Por um determinado volume. Então, eu tenho um maior índice de vazios. Já no índice de vazios mínimo, eu tenho, né, eu tenho uma maior densidade. Então, consequentemente, uma maior massa para um determinado volume. Como os volumes, né, o volume do cilindro metálico é o mesmo para os dois ensaios, basicamente o que eu estou mudando aí realmente é a quantidade de volume de vazios desse material. Ou seja, para execução desse ensaio é necessário a utilização de amostras deformadas. Bom, mas de onde que saiu isso aqui? Né? De onde que saiu isso aqui? Rapidinho, só para a gente ter uma noção, né? Rápida. Porque chega a dar essa fórmula, mas qual que é a relação, né? O que tem a ver a densidade das partículas sólidas e a densidade do solo seco? Bom, a gente tem o que? Né? A densidade do solo seco é a massa dos sólidos sobre o volume total. E volume total é o que? Volume de vazios mais volume de sólidos. Né? E quando eu tenho a densidade das partículas sólidas do solo, eu tenho essa relação de peso, né, ou massa dos sólidos sobre o volume dos sólidos. Igual a gente viu há minutos atrás. Bom, então, de certa maneira, passando volume de sólidos para cá, eu tenho que a massa de sólidos é ρS VS sobre volume. V, né, volume de sólidos mais volume de vazios. Então, se a gente olha esta relação aqui, eu também tenho o quê? Que o volume de vazios é igual a volume de sólidos vezes E, como é mostrado aqui. Então, decompondo um pouco mais, eu tenho que a densidade do solo seco é igual à densidade das partículas sólidas vezes volume de sólidos sobre índice de vazios vezes volume de sólidos mais volume de sólidos, que dá o quê? ρD é igual a ρS sobre 1 mais E. Quando a gente muda, né? Quando a gente passa esse membro para cá e esse para cá, a gente chega a essa equação. E a única coisa que vai diferenciar, né, se o índice de vazios é máximo ou mínimo é o método de ensaio. Né? Aqui é para determinação do índice de vazios máximos, ou seja, a gente vai acomodar a amostra dentro deste volume conhecido de forma que ela fique mais fofa possível, apresentando um maior espaço vazio. Já na outra situação,
em que calcula-se o índice de vazios mínimo, a gente tem que colocar uma sobrecarga e geralmente colocar esse molde sobre uma mesa vibratória para que as partículas se imbriquem, né? Para que o volume de vazios diminua e caiba uma maior massa de material dentro desse volume. Ok? Enfim, superamos índices físicos. E agora vamos para a análise granulométrica, que vai ser balizada, né, pela NBR 7181 de 1984. Aqui na porção superior da tela, o que a gente tem é a escala granulométrica, né, argila, silt, areia, que pode ser subdividida em grossa, média e fina, e pedregulho, que também é padronizado pela NBR 6502 de 95. Mas, de fato, vamos lá, em que consiste o ensaio de análise granulométrica? Ela vai ser dividida em duas fases. A primeira delas, que é o primeiro passo, né, é o peneiramento. Aqui a gente consegue ver um conjunto de peneiras, né, com aberturas distintas aqui. E o ensaio, essa fase do ensaio funciona da seguinte maneira, né? Aqui a gente tem um conjunto de peneiras, né? Um conjunto de peneiras que vai até a peneira 200. A peneira 200, ela tem uma abertura equivalente a 0,075 milímetros. E aqui é só um prato para reter o material que passar pela peneira 200. Então a ideia, né, para o procedimento, pega-se uma amostra, né, a gente seca a amostra e depois pesa essa amostra e insere na peneira inicial e liga à mesa vibratória. Depois de um tempo de vibração, né, em que já existem materiais retidos nas diversas peneiras com as diversas aberturas, pesa-se esse material, né? Quanto do material ficou retido na primeira peneira? Tendo com base, a gente pesa esse material, então a gente tem esse peso, e tendo com base o peso total da amostra, a gente sabe uma porcentagem do material com determinado diâmetro. E assim sucessivamente. Peneiramento grosso, o limite do peneiramento, né? O limite do peneiramento é a bandeja de 200, né? Tudo que tiver abaixo de 0,75 milímetros de diâmetro vai passar pela peneira de 200 e vai ter que ser tratada pela outra etapa do processo de análise granulométrica, né? Bom, então, a partir deste momento aqui, depois da execução desse ensaio, a gente já tem uma curva granulométrica que vai chegar até os solos finos, né? E com o solo fino que está esse material mais fino, a gente vai passar para a etapa de sedimentação. E, basicamente, a etapa de sedimentação, ela vai consistir, né, em pegar esse material que passou na peneira 200, colocá-lo em suspensão, em água destilada, e também com defloculante para fazer com que todos os grumos desse material mais fino se desfaçam. E depois, né, desse material colocado em suspensão, é inserido na proveta um densímetro. Então, à medida que o material sedimenta, né, o densímetro também vai afundando, justamente porque a densidade aqui dessa solução vai ficando menor, né, e ele vai descendo cada vez mais. E para a duração, né, de tempos em tempos, é anotada a posição do densímetro, justamente para se calcular essa velocidade, né, em que ele está afundando. E com base na lei de Stokes, a gente consegue, a lei de Stokes faz uma relação entre velocidade de sedimentação e diâmetro de partícula. E com base nessa lei, consegue-se determinar a porcentagem de silt e argila como constituintes desse material que foi percutido.
Aqui é uma curva granulométrica, a porção superior equivale ao peneiramento e a inferior à sedimentação. E percebam que por serem ensaios distintos, eu não consigo ligar certinho, né, as duas curvas. Então, uma estimativa básica aqui deve ser feita para que a gente unifique a curva, tornando-a dessa maneira, né, para que ela fique assim. Então, peneira 200. Então, daqui para cá, resultado do peneiramento fino, daqui para cá, do peneiramento, né? E daqui para cá, da sedimentação. Então, só analisando rapidinho esse gráfico, o que a gente tem? Pense aqui, ó, aqui é a porcentagem de passantes, né? Bom, peneira 10. Significa dizer que coisa ali em torno de 98% do material passou na peneira 10, né? Quando a gente olha aqui, então essa posição aqui, 2% de pedregulho, é o que ficou retido na peneira 10. Então, se a gente vem aqui na peneira 40, né? 90% do material passou pela peneira 40. E assim, esse gráfico ele vai ser construído e a gente consegue, né, determinar essa composição granulométrica, que vai ser muito importante. E com base na curva granulométrica, né, a análise da curva granulométrica pode dar origem a dois coeficientes muito importantes que vão ser utilizados na classificação, que é o coeficiente de uniformidade e o coeficiente de curvatura. Quando a gente pensa em coeficiente de uniformidade, a gente vai pensar nessa relação: diâmetro 60 sobre diâmetro 10. E com base nisso, né, um solo, né, com um material com coeficiente de uniformidade inferior a 5 pode ser classificado como solo uniforme, de 5 a 15 solo medianamente uniforme e acima de 15 solo desuniforme. Quando a gente pensa no coeficiente de curvatura, a gente tem, né, o coeficiente de curvatura igual ao quadrado do diâmetro 30 sobre D10 vezes D60. Em breve a gente vai ver isso melhor. E, né, aquele coeficiente entre 1 e 3, né, o solo é considerado como bem graduado, e abaixo de 1 e superior a 3, o solo vai ser classificado como um solo mal graduado. E agora a gente vai entender de onde que saem, né, D3, D100, D60, D10, D60 e D30. Então, pensando no coeficiente de uniformidade. Bom, curva granulométrica, né? O que vai ser o D60 e o que é o D10? Bom, o D10, ele representa o diâmetro em que somente 10% da sua amostra passou. Beleza? Viu ali. Onde que 10% passou da amostra? Linha reta, né? Bateu na curva, desceu. Diâmetro 10. E o D60 é o diâmetro correspondente, o diâmetro correspondente, né, ao ponto em que 60% da sua amostra passou, né, que esse eixo aqui é da porcentagem de passantes. Então, daí, D60 para D10, né? Aqui eu tenho, nesse exemplo, tem-se, né, um solo uniforme, nesse um solo medianamente uniforme e também classificado como aberto, e um solo desuniforme, tá? Aqui é um exemplo de curvas, são várias curvas, e a gente vai fazer uma relação com os solos aqui apresentados. Um solo uniforme, né? Percebam, ele tem mais ou menos todas as partículas com o mesmo diâmetro. Então a curva é mais ou menos, né, a curva ela é representada aqui por essa curva azul, ou seja, coeficiente inferior a 5. Já a curva medianamente uniforme, né, a gente tem esta curva, né?
é uma curva mais longa e o que representa esse espaço aberto é esse patamar aqui quase horizontalizado, né? Que basicamente na distribuição granulométrica aqui não tem nada passando, né? E quando a gente tem um solo desuniforme, que é um solo com uma variedade granulométrica grande, a gente já tem uma curva com uma distribuição mais ampla, como pode ser observado na curva amarela. Bom, voltando, né, agora coeficiente de curvatura. Tendo, né, agora vocês sabem o que é D10 e o que é D60, então ter noção do que é o D30 também é ok, né? Pensem. D60, diâmetro, né, diâmetro correspondente, né, ao ponto em que 60% da sua amostra passou. D30, diâmetro correspondente, né, ao momento em que 30% da sua amostra passou. E D10, em que 10% da sua amostra passou. Aqui são só dois exemplos das curvas, né? Aqui são curvas com o mesmo coeficiente de curvatura. Perdão, de curvatura não, de uniformidade. Ou seja, C igual a 6, C igual a 6. Então, segundo a classificação, né, anterior, eu tenho um solo medianamente uniforme. E no caso aqui a gente tem um CC2, né, um coeficiente de curvatura 2 e um coeficiente de curvatura 5. Né? Então vejam, nesse caso a gente tem um solo bem graduado. Já quando a gente observa, né, quando a gente observa o gráfico à direita, a curva à direita, a gente percebe que é um solo mal graduado. Bom, chegamos então, né, superamos índices físicos e análise granulométrica. Agora chegamos aos limites de Atterberg. Esse senhorzinho simpático aqui é o Atterberg, o que propôs, né, os limites chamados limites de consistência. As normas que padronizam, né, são as NBR 6459, 7180 e 7183, respectivamente, né, que trabalham com a determinação do limite de liquidez, plasticidade e contração. É só um exemplo, só lembrando, né, limite de contração, plasticidade e liquidez, em que aqui eu tenho um aumento de volume com um aumento de umidade. Né? E só esse gráfico aqui é interessante, só relembra um conceito sobre o limite de contração. Abaixo, né, lembrando que os limites, seja de contração, plasticidade ou liquidez, é referente a um teor de umidade. Né? E um solo com uma umidade, o solo com uma umidade inferior ao limite de contração tende a reduzir de volume, se contrair, né, a trincar, enfim. Mas e à medida em que eu tenho um aumento da umidade, eu também tenho um aumento de volume. Bom, como eu também disse na última aula, aulas atrás, né, aulas anteriores, a gente não ia discutir limite de contração. A gente ia focar em limite de plasticidade e limite de liquidez, por serem parâmetros mais importantes na classificação geotécnica dos solos e também na análise do comportamento desses solos. Né? Então vamos trabalhar com limite de plasticidade e limite de liquidez. Bom, para a determinação do limite de liquidez, a gente vai utilizar o aparelho de Casagrande. Né? E consiste em que esse procedimento? Basicamente, a gente pega um solo também, lembrando, se a gente está falando de limite de consistência, né, de consistência de solo, a gente está falando de solos finos, né, compostos predominantemente de siltes e argilas. Então, a gente pega esse material e umedece o material. Nessa primeira foto, né, é o procedimento da homogeneização do material, e depois esse material ele é condicionado na concha. Né? A gente tem que fazer colocar esse material de modo que a gente tenha ali uma determinada espessura, né, e essa superfície seja horizontalizada, e um vinco aqui é feito. Né? E a ideia é que
né, à medida que a gente rode essa manivela, a concha suba e caia, suba e caia, suba e caia. Esse movimento tem que ser, né, constante e rítmico. E quando, né, as paredes né, desse vínculo aqui se juntarem, né, aí a gente para e anota o número de golpes necessários para que, né, essa abertura aí feita no solo demorou para fechar. Coletamos a amostra, né, coletamos essa amostra e para a determinação do teor de umidade. Então é importante que faça isso com 5 teores de umidade diferentes para se determinar o limite de liquidez. Ou seja, o que é o limite de liquidez? O teor de umidade no qual, acima dele, o material começa a se comportar como fluido. Então, aqui é só um exemplo, né? Umidade e número de golpes. Então, a gente faz 5 vezes isso, né? 5 vezes esse ensaio, e depois a gente vai e faz uma regressão linear. E o limite de liquidez vai ser considerado, né, o teor de umidade equivalente a 25 golpes. Já quando a gente pensa no limite de plasticidade, a gente vai utilizar, né, o método da placa esmerilhada. Aqui, aqui são os materiais, né, para a gente homogeneizar o solo. Aqui cápsulas para a determinação do teor de umidade. Aqui a placa esmerilhada e aqui um moldezinho, né? Bom, consiste em quê? A ideia justamente é umedecer o solo, né? Umedecer o solo e fazendo esses cilindros de solo úmido com a mão, né? E a ideia justamente é trabalhar com a umidade desse solo para que ele se rompa, né? Para que essa minhoquinha aqui se rompa no tamanho desse bastãozinho, que é o nosso guia, nosso modelo, tem em torno de 10 centímetros, e também se rompa com cerca de 3 milímetros de diâmetro, né? Aí quando a gente conseguir chegar nessa situação em que o material, né, em que o solo ele se rompe com cerca de 10 centímetros de comprimento e 3 milímetros de espessura, a gente considera que ele está o teor de umidade é igual ao limite de plasticidade. Então, esse material é recolhido e o seu teor de umidade é determinado. Então, temos aí limite de plasticidade e limite de liquidez determinados em solos finos. Tendo em mãos o limite de liquidez e o limite de plasticidade, a gente consegue determinar agora, né, alguns índices relacionados, né, à plasticidade e consistência desses solos, com os quais a gente consegue classificar esses solos também, que são o índice de plasticidade e o índice de consistência. O índice de plasticidade, eu acho que vocês lembram, né, que é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, né, como a gente pode ver aqui. E quanto maior o índice de plasticidade, significa dizer que mais plástico, né, mais plástico esse solo é. Então, consequentemente, a gente tem essa classificação: solos fracamente plásticos com IP de 1, né, entre 1 e 7, medianamente plásticos de 7 a 15 e altamente plásticos acima de 15. E quando a gente trabalha... e é importante, né? Isso aqui é o gráfico, de Casagrande, é o diagrama de Casagrande, em que a gente tem limite de liquidez, um gráfico de limite de liquidez versus, né, índice de plasticidade.
E aqui é importante que a gente... Esse gráfico ele é interessante, que ele, de certa maneira, ele subdivide, né, com base dessa relação limite de liquidez e índice de plasticidade, os tipos de argila, né? Como que, nessa situação a gente tem argilas inorgânicas de alta plasticidade. Aqui eu tenho solos mais siltosos, arenosos, né? Aqui eu tenho argilas siltosas. Então, de certa maneira, o gráfico de Casagrande nos ajuda a ter uma ideia, né, do comportamento desses solos e da característica desses solos. Bom, e agora quando a gente fala em índice de consistência, a gente tem uma relaçãozinha nova que vocês não sabiam, né? O índice de consistência vai ser dado por essa razão, né? Limite de liquidez menos o teor de umidade do solo sobre o limite de liquidez menos o LP. O que é limite de liquidez menos LP? Justamente é o IP, índice de plasticidade. E com base nisso, a gente pode classificar esses solos, né, de argilas muito moles, médias, rígidas e duras, conforme conforme o índice de consistência desses solos. Bom, e agora, só finalizando mais um aspecto, né, com base nos índices de consistência, a gente consegue tirar algumas conclusões, e justamente está relacionada com a atividade com argila. Epa, não é bem atividade com argila, né? Atividade de argilas. E justamente vai nos ajudar a diagnosticar algumas propriedades muito importantes desses materiais. Bom, a atividade das argilas vai ser dada por essa relação, pelo IP, índice de plasticidade, sobre a porcentagem da fração argila. Se eu estou falando de porcentagem da fração argila no solo, eu estou falando, aí sim eu preciso, além dos limites de consistência, eu também preciso de uma análise granulométrica, tá? E aqui eu tenho um gráfico, né, de índice de plasticidade por fração de argila. Então, de cara a gente tem algumas informações muito importantes. Aquelas argilas com atividade inferior a 5, né, são argilas de baixa expansão. Sendo de baixa expansão, são consideradas argilas inativas. O que seria uma argila de baixa expansão? As caulinitas. Entre meio de atividade e atividade 2, nós temos as argilas normais, né, que a depender do índice de plasticidade e teor de argila, elas podem ser consideradas de expansão média, alta ou muito alta. Beleza? E aquelas argilas de atividade superior a 2 serão classificadas argilas ativas. E justamente a atividade dessas argilas, né? Então, se também é uma atividade, então a atividade dessas argilas, elas conseguem inclusive nos indicar numa análise qual tipo de argila que pode estar envolvida em um determinado processo, tá? Sem que haja uma análise mineralógica de fato. Aqui a gente tem duas retas, né, em azul e vermelho, simplesmente para a gente dividir a área de ocorrência de algumas argilas, já que conversávamos sobre isso. Né? Aquelas argilas de baixa expansão, a gente pode citar aí, né, caulinita e aloisita. As argilas que podem ser consideradas, que estão ali bem no interstício, né, ali na variação entre argilas de baixa para média, podendo atingir até alta expansão, mas caracteristicamente elas estão mais entre baixa e média expansão, são a alofana e a ilita. Né? Já no espectro grande, né, de atividade 1 até atividade 7, nós temos as esmectitas,
que são argilas muito ativas, e a gente também já discutiu algumas coisas nas últimas aulas. As esmectitas também são argilas altamente expansíveis, né? Então, e que necessita de um melhor cuidado quando trabalha-se com esse tipo de argila, para evitar qualquer implicação geotécnica nas obras relacionadas a elas. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.